Meu nome é Lutero Fonseca, estou aqui na revista PMW Digital, no programa Você é Meu Convidado. Estou aqui com meu amigo Tom Lira, que vai nos explicar a respeito das últimas progressões que estão acontecendo dentro da industrialização do Estado e dentro do comércio do Estado. Como nós somos um Estado de economia primária, onde mexemos ainda com os grãos, com carne, ou seja, comida, agora vamos adentrar na outra parte da economia primária, que é a mineração. Tom Lira, o que nós temos sim de novo nesse ambiente de trabalho e de desenvolvimento do Estado, que é a mineração? Bom dia, Lutero. Primeiro, é uma honra muito grande retornar aqui ao seu programa, né? Agora, de forma digital, moderno e extremamente desenvolvido. Você está de parabéns à PMW, à revista digital também, pela essa iniciativa de trazer aqui para o programa uma das mentes mais brilhantes, no meu entendimento, aqui do Estado de Tocantins, que é o Lutero Fonseca. O Lutero é meu amigo, e amigo não tem defeito. Mas, além de ser amigo do Lutero, eu acompanho o trabalho do Lutero, que ele tem desenvolvido nessa área de comunicação, e, com certeza, o Lutero presta um serviço muito grande de informar. Eu acho que nós precisamos de uma informação clara, consciente, precisa, e é isso que se propõe essa iniciativa da PMW através do programa Você é Meu Convidado, com o Lutero Fonseca. Bom, Lutero, bom dia. Eu primeiro queria dirigir agora aos tocantinenses que estão nesse momento com muita angústia, com muita dor, né, com esse momento diferente que nós vivemos, que é a questão da pandemia. Isso é extremamente complexo, entender, né, os desígnios de Deus, entender essa questão toda que envolve o aspecto da família, vida. Então eu queria, as minhas primeiras palavras hoje fossem de apoio, de força, de fé a todos os seus telespectadores e dizer que vamos sair. E com certeza já estamos num processo de modernização da infraestrutura de desenvolvimento para respaldar exatamente essa perda de emprego que as pessoas estão sofrendo nesse momento. Eu vejo que o Tocantins hoje, dentro dessa área de mineração, talvez seja um dos estados mais interessantes na área de desenvolvimento, pela cadeia que envolve, ou a diversidade que envolve os minérios aqui. Especificamente agora, nós conseguimos atrair uma empresa de Minas Gerais chamada Aviva Mining, que é uma empresa de extração de ferro, e está lá baseado em Goianorte, e eles começam a operar agora, daqui uma semana, já chegaram as máquinas, os tratores de extração, e aquilo vai movimentar a economia da cidade. Essa empresa chega já gerando aí 300 empregos, com investimento na ordem de 15 milhões de reais. Mas o que significa isso? Significa que toda a cadeia que envolve a questão da extração será beneficiada. A exemplo do município com emprego, a Guaraí, por exemplo, utilizando-se o modal da VLI para descer esse minério até o porto de Itaqui, e uma série de outras áreas que vão ser impactadas diretamente com a chegada dessa nova modalidade de empresa aqui no Estado. Então, assim, eu vejo que é um momento interessante para o Estado e muitas coisas ainda irão surgir disso. Por exemplo, o calcário, você tem aí, dentro da região de Guaraí, na região de Taguatinga, muitas empresas que podem ainda investir muito para a extração do calcário, que é uma matéria-prima importantíssima hoje para a agricultura. Enfim, de modo geral, eu acho que nós estamos avançando muito nesse sentido, com pessoas muito capacitadas nos ajudando, no caso aí da Mineratins, e eu acredito que o Estado de Tocantins vai ficar inserido logo, logo dentro dos estados, assim como o Estado do Pará, o Estado de Minas Gerais, com um critério avançado na área de extração. E com um detalhe, com a mineração, com a extração de minério, eu acho que também pode vir atrás disso, a segunda etapa, são as siderúrgicas. A siderúrgica traz a produção de metais planos, a produção de ferro plano. O ferro plano traz as montadoras, traz as empresas de produção de veículos, caminhões e etc. Sim, e esses 300 empregos são diretos na empresa. Lógico que isso vai ocorrer os empregos indiretos, né? Isso, para um Estado pobre como o nosso, qualquer movimento que se gere emprego, tanto direto quanto indireto, é de uma importância social e econômica, não só econômica.
dentro desses empregos indiretos, o que vai influenciar na região de Goianorte? Bom, você entende o seguinte, como você é um cara que pensa muito economicamente, as matrizes de desenvolvimento econômico, elas quando são startadas, ou seja, quando ela começa, vou te dar um exemplo, uma das bases mais importantes, essa empresa fará em Goianorte, por exemplo, 250, 300 almoços por dia. Uma das coisas que vai impactar diretamente é porque a cozinha é local, as cozinheiras são locais, o material que se compra, tipo arroz, os insumos necessários para a produção, são todos comprados naquela localidade. Consequentemente, você gera aquela mulher a oportunidade que tinha um restaurante, você gera o recurso para o comerciante que tem um supermercado, e assim você vai tendo que absorver mais gente dentro dessa periferia. Isso é uma cadeia que a gente já sabe bem, mas o que é mais importante aí, Lutero, é o seguinte, veja você, são 80 caminhões que recebem o mineral lá na mina e leva até o modal em Guaraí. Então você veja, é o motorista, é o caminhão, é o combustível, uma série de fatores que vão influenciar. Isso só no aspecto de transporte, logística. Quando você fala, aí você vai ter mais a mão de obra de produção da mina, aí você vai ter mais a parte de segurança da mina, aí materiais de EPIs que vão ser vendidos, as empresas que vão poder participar. Então, assim, eu acredito, pegando como exemplo, e não para não ficar só nesse exemplo de Goianorte, com essa chegada da mineradora, você considera Goianorte antes e depois da mineradora. Daqui a um ano, eu quero voltar no seu programa para apresentar para você os resultados e os impactos que geraram naquela sociedade. Veja bem, ontem chegou lá em Goianorte os tratores, né, de extração, são aquelas máquinas grandes, pesadas e tal. Veja, há um burburinho na cidade, a cidade, mesmo com essa questão da pandemia, que todos nós estamos para baixo, a cidade começa a ter expectativa, possibilidades, esperança no futuro. Primeiro nós mudamos nós mesmos, de dentro para fora, e isso é com instrução, isso é com conhecimento, isso é com oportunidade que gente como Tolira está promovendo naquela microrregião. Muito bem, fico assim, muito feliz com o seu desenvolvimento e muito feliz também com você se coloca diante da visão de crescimento de um Estado que é incipiente na sua industrialização, que né, então, ainda estamos na fase primária, né? Produção de grão, de comida e agora mineração. Verdade, Vitório. Mas eu queria também pedir licença a você aqui. Isso tudo só acontece hoje porque nós temos uma força muito grande de gestão do governador Mauro Carles. Veja bem, você pega um Estado praticamente quebrado em relação ao funcionalismo público hoje, mesmo com a pandemia, os funcionários recebendo em dia, a autonomia que o governador me dá para atrair investimentos, para atrair empresas, para liberar os TARES, que é o termo de acordo do regime especial, que é o incentivo fiscal, com celeridade. O prazo médio de um TARE, Lutero, no passado, era 8 meses. Hoje nós liberamos entre 35 e 42 dias. Entregamos para o empresário que sai dali, vai na Secretaria da Fazenda, protocola e a partir dali ele já tem o seu benefício fiscal. Mas veja, o que é um TARE? Por que dá um incentivo fiscal? Eu sempre conto a história daquele caso clássico, né, do Olívio Dutra no Rio Grande do Sul com Antônio Carlos Magalhães. O Olívio Dutra não deu benefício fiscal lá no Rio Grande do Sul e a Ford foi para a Bahia e lá gerou, agora saiu de lá, mas naquele tempo ficou lá 20 anos operando e gerou muitos empregos. Exatamente a mesma coisa, o Tocantins não tem empresa, para ela atrair empresa ela precisa dar o benefício fiscal, porque senão 100% de nada é nada, né? Então, melhor 10% de pouco que 100% de nada. Exatamente. Então, veja, o ano passado nós demos aí no estado inteiro 36 TARES. Ou seja, 36 empresas que geraram de investimento 313 milhões 420 mil reais. Essas empresas gerarão 2.750 empregos, a exemplo da Viva, que já está estabelecida. Desses 2.750, esses 300 que eu havia lhe falado. Então, veja, é toda uma cadeia. Então, para isso, você precisa ter, primeiro, um governo que gere segurança política, segurança econômica. Segurança jurídica. Segurança econômica. E mais, Lutero, um governo que deixe as pessoas ter expectativas de que é possível. Vou te dar um exemplo. E que prospecte, ou que busque lá fora também, parceiros estratégicos. Por exemplo, tivemos agora, eu até comentei contigo, sobre uma reunião muito importante com a Índia, com o embaixador da Índia. Ou seja,
O embaixador do segundo maior país em densidade demográfica do mundo recebe o governador do Tocantins, para tratar de negócio, tratar da vacina, tratar da agricultura, da internet das coisas. Enfim, nós podemos aprender muito com esses países que têm mais de 1000 anos de história aí nas costas. Tivemos uma reunião com o embaixador do Egito, foi uma reunião extremamente produtiva. Tivemos uma reunião com o embaixador da China, também fantástica. E agora vamos ter com o embaixador da Rússia. Qual é o objetivo de tudo isso? É exatamente trazer essas pessoas para que conheçam Tocantins e a nossa base produtiva, para quem sabe assim, crescer mais ainda os negócios. Esse trabalho que estão fazendo junto a esses países, que pelo jeito é só os países do BRICS, né? Índia, China, Rússia, né? É quem tem dinheiro. Nós, quem tem densidade demográfica e quem tem dinheiro. Nós temos o que eles precisam e nós precisamos do que eles têm lá, né? No caso da Índia, é um país muito desenvolvido na área da informática, da tecnologia, call centers, etc. A agricultura deles é impressionante. A agricultura muito bem, mas precisa de 1 bilhão e 300 milhões para comer lá, então precisa da nossa comida também. Né? Não tem jeito de escapulir disso. Mas eu pensando assim, e você vai vendo o desenvolvimento do Estado ao longo dos últimos 30 anos, que participei na construção desse Estado, ao longo dos últimos 30 anos, às vezes como agente político, às vezes como agente no privado, e às vezes aqui agora, nos últimos tempos, comunicando e questionando situações econômicos, sociais, principalmente a influência que isso causa, da dificuldade que o empresário tem de se colocar e de justificar aquilo que ele está fazendo, o seu investimento, e ter liberdade, que fica um Estado gigante. Isso é no país inteiro, né? Nós temos 40 anos de cultura socialista na área do empresariado. É que o Estado gigante, com seu peso, com suas taxas, com seus impostos, onde eu monto qualquer negocinho, o Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, município, Estado e Federação, são meus sócios, sem nenhum investimento, em 47%. Se eu dei certo, ótimo, ele está com os dele, uns 47%. Se eu quebrei, o Estado não quer nem saber, vai lá e pega os 47%, de nada que ele investiu naquilo. Né? O que é o investimento do Estado? A segurança, nós não temos. Né? A infraestrutura viária, nós não temos. Uma boa escola pública, nós não temos. Uma boa saúde. Agora nós estamos vendo direito que não tínhamos. Né? Isso é uma estrutura de 40 anos, não é agora. Ela não foi feita agora. Isso é reflexo de 40 anos atrás. Então, eu prezo muito quando chega uma pessoa no setor público que tem esse entendimento, tem essa vivência, para tirar o Estado de cima do empresário, que é que gera o imposto, e é que gera riqueza, e é que gera todos os empregos que há nesse país. O setor público, pelo contrário, os consome. Eu não sei como é a sua visão diante disso, eu acho um absurdo o que o Estado brasileiro, nos últimos 40 anos, vem fazendo com quem produz a riqueza desse país. Não. Eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. Eu acho que, eu especificamente do Estado de Tocantins, primeiro eu quero falar que nós somos um Estado que tem 32 anos. Então é um bebê. Um bebê, em relação a São Paulo, que tem quase 500 anos, Rio de Janeiro e tal. Então, eu penso que, para responder a sua pergunta, do ponto de vista de desenvolvimento, só um exemplo, o Estado de Tocantins hoje tem 7.500 quilômetros de estradas estaduais. São Paulo tem 4.500 quilômetros de estradas estaduais, com todas as estradas do Estado de Tocantins pavimentadas. Tocantins, lá atrás, pensado pelo governador Siqueira Campos, que para mim é um dos grandes gênios estadista desse século, um grande estadista, o que o Siqueira fez? Ele fez exatamente o que a China fez. Ele infraestruturou o Estado com obras estruturantes, estradas, saídas, rodovias estaduais. A China fez a mesma coisa, para poder escoar a produção. Então, hoje o Estado de Tocantins, ele está pronto para escoar a produção. Aí, o que o Siqueira fez mais ainda? Ele viabilizou toda a parte de modal ferroviário, modal que está agora quase pronto, o hidroviário, enfim. Então, o Estado de Tocantins tem 32 anos, voltando à sua base. Em relação à questão tributária, isso é um vício antigo, né? Isso nós herdamos, o Estado de Tocantins herdou, que o João Raule, por exemplo, quando era relator da reforma da Previdência, e eu tive até aqui em Palmas num debate muito importante ali, promovido, se não me engano, pelo Sebrae naquela época. E qual é o maior problema hoje?
Eu concordo com você, eu acho que o Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, o conjunto, ele tem uma base tributária muito elevada. Tudo bem, se tivesse essa base tributária elevada e retribuísse, então, tivesse a contrapartida, o que não é o caso. Então, eu sempre digo o seguinte, que a reforma tributária, ela vai corrigir, a exemplo do que já houve com significativa melhora na CLT, que aquilo para mim era uma extorsão oficial, né, porque você trabalhava com o que o outro diz e o que eu digo não vale como empresário. Então, assim, se corrigiu esse erro, graças a Deus, avançamos e estamos avançando. Eu acho que quando vier aí, a proposta é que se tire-se o ICMS, porque, de certa forma, o ICMS é um imposto muito difícil para a população entender, porque o rico paga a mesma coisa que o pobre, é uma celema. O rico compra um saco de arroz pagando 18% de ICMS e o pobre também compra. Então, assim, existe uma desigualdade. O ICMS, de certa forma, ele é um imposto desigual. Então, qual é a ideia da reforma tributária? É estabelecer o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, considerando aí uma base tributária, agregando todos os outros impostos nele, ficando aí em torno de 8% a 10% da base, a base de regulação do imposto. Mas esse é um assunto muito complexo. Agora, voltando a essa questão, eu acho que assim, o debate, Lutero, ele passa pela reforma tributária para haver justiça na ordem de arrecadação tributária brasileira. E aí, vou te dar um exemplo. A Índia, voltando a falar da Índia, se você abrir a exame aí do ano passado, 2019, foi uma grande festa. O lançamento da reforma tributária indiana. Assim como foi a reforma tributária da Nova Zelândia, que a partir dela o país se desenvolveu. A Índia, a partir da reforma tributária, também começou a explodir do ponto de vista de... Porque a Índia, não sei se você sabe, produz mais que a China, mas não tem como escoar a produção, porque não tem estrada, não tem infraestrutura. Agora que eles estão começando a melhorar isso, com ferrovias e etc. Embora eles herdaram muitas ferrovias lá dos ingleses, mas aquelas confusões todas de casta, de não sei o quê, estados independentes e tal. Mas eu quero te falar o seguinte, Lutero, eu acho que nós no Tocantins, nós vivemos hoje num momento muito bom para o Estado. Nós somos um oásis de possibilidades, de prosperidade. Você vê, o ano passado, mesmo com a pandemia, nós fechamos o ano com a arrecadação de ICMS 17% acima. Ou seja, as empresas do agronegócio, da pecuária, o comércio que respondeu bem, mesmo com a pandemia. Ou seja, e uma das coisas que eu vejo que o governador tem feito, embora pegou um momento muito complexo, é fazendo essa redistribuição no reinvestimento. Se você pegar, e eu posso te mandar depois, a cadeia de investimento do Estado, tão só na área de estrada. A estrada está ruim agora. Lógico, lamentavelmente, nós estamos num período de chuva e as estradas, historicamente, no Brasil, sempre no período de chuva, há esse problema. Mas eu garanto a você que encerrou a chuva, eu quero voltar aqui, e convide a Juliana Passarinho, que é uma das melhores secretárias de infraestrutura, para vir aqui dar entrevista sobre isso. Eu sentei com a Juliana, por exemplo, para tratar da estrada de Araguacema, já está tudo pronto. O problema é que tem que esperar chover, porque senão o asfalto vai embora de novo. Então, assim, isso é uma coisa recorrente, que lamentavelmente, claro, temos que corrigir isso, mas assim, a população sofre, mas eu acho que com tudo isso nós estamos avançando, sabe, Lutero? O Estado Tocantins está muito à frente hoje, a exemplo do Maranhão, a exemplo aí de alguns estados. O Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais paga o salário parcelado. As pessoas recebem do ano passado ainda em 4 vezes. Então, assim, criou-se um colchão, né, um bolsão de pagamento. Então, assim, hoje o funcionário recebe em dia, graças a Deus, podem comprar no comércio, que pode gerar a economia, como correspondeu bem aí. Agora, assim, para finalizar, eu quero te dizer o seguinte, nós aqui, perto da maioria dos estados, estamos muito bem. E quando terminar as interligações ferroviárias, esse estado ninguém segura, vai explodir. E é por isso que é importante a gente esclarecer isso para as pessoas, sabe? E eu concordo, é preciso fazer reforma tributária, é preciso fazer uma reforma administrativa em nível nacional para que a gente possa avançar. Sim, nessa reforma, Tom, nessa reforma tributária é significativo o envolvimento político e tem que ser muito incisivo dos nossos senadores e do governador. Uma das formas, nós somos hoje um dos maiores produtores de energia e somos um dos menores consumidores de energia, mas somos um dos maiores. Com as 8 usinas ao longo do Rio Tocantins funcionando, o projeto
delas todas funcionando, nós vamos ser o maior produtor de energia desse país. Nós somos 27 estados, 14 são consumidores, importadores de energia, né? 7 parece que são importam, não importam, nem exportam energia, e 7 exportam, como nós somos um deles. E o ICMS, eu acho uma perversidade extrema com os produtores de energia, é cobrado lá na ponta, lá onde é consumido. Nós exportamos energia para São Paulo, para Goiás, para Minas, para o Rio, e lá é cobrado o ICMS na ponta, tanto das indústrias, quanto do comércio, quanto do serviço, quanto das residências. Só que o ônus social, o ônus ambiental, é todinho nosso. Então nós temos um royalty, um ICMS pequenininho, e tinha que ser mudado isso, ser cobrado aqui na origem, como o petróleo na ponta, mas ele tem um royalty da origem. E nós precisamos aqui, produzir aqui, onde nós produzimos, e temos todos os ônus ser cobrado aqui. O São Paulo importou, ele já paga aqui. Ele se vira para lá, e que aquilo não é o que acontece. Pelo estudo que eu vi, com as 8 usinas funcionando, nós teremos um faturamento na ordem de 13 bilhões mensal. Todo o orçamento anual do Estado, no mês, em uma única atividade. Você já imaginou isso aqui? Como é que seria diferente? Ninguém pode zerar imposto, mas podia baixar para 1% o imposto sobre a energia aqui no Estado de Tocantins, porque nós temos outra fonte, nós teríamos outra fonte de impostos cobrado na origem, quando exportamos. Você não vê, como é que você vê isso? Tem essa possibilidade? Lutero, assim, o Brasil, o sistema federativo é complexo. Você conhece tão bem quanto eu esse modelo. Veja bem, primeiro, nenhum governador, nenhum prefeito pode abdicar de receita, a não ser que tenha um conselho, no caso, o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, no caso, para os incentivos fiscais, passa por lá. Né? Então, assim, mas o Conselho de Desenvolvimento Econômico, ele não pode, no caso específico do Estado, ele não pode conceder fora nos TARES e para as empresas que têm a contrapartida algum desconto, por exemplo, na energia. Agora eu quero te falar uma coisa. O CONFAS praticamente regula toda essa questão tributária no Brasil. Então, veja, e outra coisa também, né, que você tem que entender. Eu acho que esse modelo, como eu já falei anteriormente, o próprio modelo de cobrança do ICMS passa pela reforma tributária. Mas vamos trazer para a realidade. O modelo atual é injusto? É justo. Eu já falei antes. O sistema do ICMS, ele nivela todo mundo. E tem gente que ganha menos. Um cara que está lá numa periferia de Palmas, que trabalha vendendo espetinho na rua, ele não pode pagar talvez a mesma coisa que o indivíduo que mora ali num condomínio de alto luxo e que tem uma empresa, né? Então, assim, agora, no meu entendimento, esse debate, ele não passa pelo Estado. Essa questão de tirar o ICMS ou diminuir o ICMS, até porque isso não tem como o governador diretamente, ele lá, bom, eu vou baixar meu ICMS. Ele responde porque ele está tirando o ICMS, porque ele não pode. Não é? E eu falei isso dentro de uma reforma tributária, sim, pois é. A ação política. Aí eu acho o seguinte, até eu fiz um estudo agora, junto com um trabalho brilhante do Allan Kardec, lá da Energisa, que é um agente do governo da energia, que faz um trabalho maravilhoso, o Allan. Depois eu até queria compartilhar contigo isso, que são toda a base energética do Estado de Tocantins. É um relatório fantástico. Isso que você falou é verdade. Produzimos bastante, consumimos pouco. Nossa energia, reclama-se que é uma energia clara, mas existe uma explicação técnica. Sim, claro. No detalhe, né? Densidade populacional, simples. Produziu tem a conta. E dimensão. Exatamente. Então, assim, baseado nisso, Lutero, eu quero só dizer que nós, no Estado de Tocantins, vamos melhorar isso com certeza, no futuro, quando vier a reforma tributária, porque até no momento, assim, é muito difícil cobrar isso do governador, porque ele não tem como fazer nada nesse sentido. Bom, nós estivemos aqui com o meu amigo Tom Lira, secretário da Indústria e Comércio, amigo de longa data. Obrigado por estar presente a esse programa e agradeço de já a expectativa que está sendo criada a respeito desse programa e o ambiente que está sendo criado dentro desse programa e a sua audiência. Obrigado.